Tarde. Dando prosseguimento aí no curso Segunda Guerra Mundial, eu vou hoje trabalhar, como eu já havia dito no outro vídeo, o que acontece depois da Primeira Guerra Mundial, um pouco desse período entre guerras. A ideia do vídeo de hoje é mais específica. Eu vou trabalhar as consequências da Primeira Guerra Mundial e vou até a ascensão do Hitler como chanceler, como Führer, posteriormente, da Alemanha. Tá? Eu vou começar falando um pouco sobre a participação do Hitler na Primeira Guerra Mundial e um pouquinho sobre a vida dele. Eu não sei ainda se vai ter um vídeo que eu vou falar só a biografia dele ou se eu vou colocando isso aos poucos ao longo dos vídeos. Eu ainda vou pensar sobre isso, mas ele nasceu em 1889, o mesmo ano da proclamação da República aqui no Brasil, só para fazer um link. E quando estoura a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele nasceu na Áustria, tá? Ele não nasce na Alemanha. Quando estourou a Primeira Guerra Mundial, em 14, ele se alistou no exército alemão e foi para uma divisão de infantaria da região da Bavária. E ele lutou ao longo da Primeira Guerra Mundial inteira. Inclusive ele atingiu o posto de cabo, e esse posto de cabo era o máximo que um estrangeiro poderia chegar, né, atingir dentro do exército alemão. Em 1916 ele vai receber a Cruz de Ferro de segunda classe, que é uma condecoração do exército alemão. E em 1917, final do 17 mais ou menos, ele recebe a condecoração da Cruz de Ferro de primeira classe, que era uma condecoração extremamente alta. Então, apesar do posto dele ser limitado pelo fato de ele ser um estrangeiro, ele recebeu essa condecoração. Ele trabalhava na Primeira Guerra Mundial, o trabalho dele era de mensageiro. O pessoal que levava mensagem ao longo da Primeira Guerra era um trabalho muito arriscado, porque você tinha que ficar na zona das trincheiras o tempo inteiro, levando mensagem. Então nesse momento a gente pode falar que o Hitler é um homem que viveu a guerra e viveu de uma forma intensa ao longo dessa Primeira Guerra Mundial. Eu separei 4 momentos, vamos dizer assim, do pós-Primeira Guerra, desse momento imediatamente após a Primeira Guerra, que a gente tem que abordar um pouco para entender melhor o contexto, a conjuntura na Europa e no mundo nesse momento. O primeiro, nesse caso, vai ser um documento que eu vou citar, é o Tratado de Versalhes. As principais potências europeias, após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra, elas se juntaram para redigir esse documento e impor algumas condições para o Estado alemão, atribuindo a culpa, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Essas potências vão falar que a Alemanha é culpada. Então eles se reúnem, fazem esse Tratado de Versalhes, que tem 440 e poucos artigos. E para não recomendar a leitura do artigo 1º até o último, para você não ficar muito perdido, eu separei um artigo que vai falar que a Alemanha vai bancar, é o artigo 249 do Tratado de Versalhes, que vai impor à Alemanha, em virtude de ter perdido a guerra, a Alemanha vai ter que arcar com todos os custos das potências aliadas, que é, né, daquela tríplice entente, tá? Então, veja, esse artigo 249, ele já dá uma ideia do que foi esse Tratado de Versalhes para a Alemanha. Um país que acabou de quebrar, vamos dizer, porque depois de uma guerra formada, apesar de ter sido uma guerra estática, uma guerra de trincheiras, para o Estado isso é muito caro. Então um país que já acabou de perder a Primeira Guerra Mundial vai ser obrigado a arcar com os custos de todos os outros países. Isso era o que dizia o artigo 249 do Tratado de Versalhes. E eu peguei também um outro artigo, que é o
artigo 168, que vai falar que a produção de armas, qualquer tipo de armamento dentro do Estado alemão, vai ter que passar por uma aprovação das potências vencedoras da Primeira Guerra. Ou seja, se a Alemanha quisesse fabricar uma arma, uma pistola, ela teria que comunicar isso às potências vencedoras da Primeira Guerra, e não só a comunicação seria exigida, assim como a aprovação seria exigida também. Então, para a Alemanha poder fabricar um grampo, né, fosse assim, uma arma, qualquer tipo de arma, ela teria que passar por um processo de aprovação das potências que acabaram, que arrasaram com ela ao longo da Primeira Guerra. Entre outras coisas, o Tratado de Versalhes ele vai reduzir o exército alemão para 100 mil homens, pouco para a época, considerando a população e o contingente dos outros países, 100 mil era pouco. Vai falar que a Alemanha também vai ter uma força aérea reduzida ao máximo, e a marinha alemã não vai poder ter mais de 6 navios, navios de guerra, né? 6 destroyers, enfim, vai arrasar, vai proibir um monte de coisa. Esse Tratado de Versalhes, inclusive, vai ser uma das justificativas que vão ajudar o Hitler a tomar o poder, falando desse abuso. A principal causa desse abuso, de falar que a Alemanha é a culpada da Primeira Guerra Mundial, é um motivo que eu já falei no outro vídeo, mas eu vou repetir. No 28 de julho, quando o Império Austro-Húngaro declarou a guerra para a Sérvia, por causa do atentado, a Alemanha foi um estado que saiu declarando guerra, primeiro. Só que o que alguns vão falar é o seguinte: a Alemanha declarou a guerra porque ela já sabia o que ia acontecer. Aqueles blocos já estavam formados, né? Como eu falei no outro vídeo sobre aqueles tratados, que já deram uma ideia sobre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Alguns vão falar, então, que ela declarou a guerra por causa disso, que não tinha como evitar, essa formação já estava feita. E outros vão falar que ela declarou a guerra por ansiedade, por estar querendo buscar a guerra, etc., e querer culpar a Alemanha mesmo. Não há... Você pode adotar a vertente que você quiser, né? Não há um consenso em relação a isso. Tá? O Hitler, para falar mais um pouco, dentro desses 100 mil homens do exército, que é limitado, esse contingente aí limitado a 100 mil pelo Tratado de Versalhes, Hitler vai ser um desses 100 mil, e ele vai trabalhar para o exército na República de Weimar, que eu já vou falar um pouco agora, aproveitando o gancho. No fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vai instaurar uma república, tá? O primeiro presidente dessa república chama-se Friedrich Ebert, e ele é um cara do Partido Social Democrata. Era um partido com uma razoável tendência à esquerda, algo que o Hitler não gostava. Porém, a ideia é servir o exército. Quando você serve o exército, você serve independente do Estado. Se o governo é esquerdista, direitista, isso não interessa. Você está servindo ao exército. Perfeito? Então, ele vai trabalhar nesse exército, como ele é um espião. Nesse momento, então, depois da Primeira Guerra Mundial, surge a República de Weimar, que vai ter esse caráter aí que eu já disse, um pouquinho para a esquerda, com esse Partido Social Democrata. O primeiro presidente é o Ebert, que vai ficar de 19 a 25. E o que acontece é que em 1919 surge uma nova Constituição para a Alemanha. A Constituição que ficou conhecida como Constituição de Weimar, por ter sido elaborada na cidade de Weimar. E essa Constituição, inclusive, ela é um dos expoentes da segunda geração de direitos humanos, porque ela dava uma certa proteção aos trabalhadores. Ela, junto com a Constituição mexicana de 1917, são um dos expoentes da segunda geração de direitos humanos. Mas voltando à Constituição de Weimar, apesar dessa ideia da proteção dos grupos de trabalhadores e tal, ela tinha no artigo 48 um dispositivo que permitia
que caso o Estado alemão passasse por uma situação de conflito, uma guerra civil eventualmente, o legislativo e o judiciário ficariam inteiramente ligados, subjugados pelo executivo. E o executivo, pela República de Weimar, era o chanceler. E posteriormente isso vai ser uma das coisas que fazem com que Hitler tome o poder. Vamos dizer, eu não vou falar tome o poder, porque quando você fala tomar o poder dá uma ideia de golpe, mas vão fazer com que Hitler suba ao poder, ao cargo de chanceler e posteriormente como Führer. Esse artigo 48 aí da Constituição de Weimar vai ser uma das táticas, vamos dizer, tá? Falando ainda um pouquinho sobre esse momento do pós-Primeira Guerra, eu vou lembrar aqui um discurso que foi feito em janeiro de 1918 pelo então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. E esse discurso ele tem um outro nome, são os 14 pontos de Woodrow Wilson. No 14º ponto, ele vai falar que existe a necessidade da criação de uma Liga das Nações, de uma Sociedade das Nações. Aí é a precursora da ONU, ainda não chamava ONU, era Liga das Nações. Ela vai chamar ONU depois da Segunda Guerra Mundial. Aí, até então era Liga das Nações. E a Liga das Nações ela vai ter a função de evitar um conflito posterior, como foi a Primeira Guerra Mundial, e ela também vai tentar reger as relações entre os países, que os signatários dessa Liga das Nações. O Brasil, inclusive, é um dos signatários. Então, nesse período entre guerras aí, de 1919 até 1939, essa Liga das Nações ela tenta evitar um novo conflito. Foi desrespeitada algumas vezes, não vou dizer que funcionou muito bem, mas independente disso, houve essa ideia, houve essa tentativa de evitar o conflito e reger as relações numa sociedade política internacional, um âmbito maior, para não ficar só preso no Estado. Aquela coisa de eu faço o que eu quero aqui dentro e dane-se, não tem nada a ver, porque uma coisa acaba afetando a outra. Uma crise na Europa vai puxar para os Estados Unidos, que vai puxar para não sei aonde. Então, a Liga das Nações vai tentar resolver esses problemas. Como eu falei de segunda geração de direitos humanos, só para citar mais um momento, como um ramo da Liga das Nações foi criada a Organização Internacional do Trabalho, que vai tentar fiscalizar abusos, né? Uma sociedade ainda, veja, nessa primeira metade do século XX, ainda pegando muitas vezes aquela ideia da Revolução Industrial, do abuso do patrão em relação ao trabalhador, aquele cara que trabalhava 12, 16 horas por dia. A Organização Internacional do Trabalho ela surge para defender esse trabalhador. Ela vai tentar evitar esses abusos e no âmbito mundial também, assim como a Liga das Nações. A Organização Internacional do Trabalho ela existe até hoje, tá? Continua em funcionamento. Bom, considerando essa conjuntura então que eu acabei de falar, falamos sobre o Tratado de Versalhes, a Constituição de Weimar, né, o início da República de Weimar, que vai durar até 1933, os 14 pontos do Woodrow Wilson e sobre a criação da OIT. Tá? Nesse momento, na Alemanha, surgem inúmeros partidos para tentar concorrer a uma eleição e conseguir as cadeiras no parlamento alemão. Inúmeros partidos vão surgir. Um deles chamava-se Partido dos Trabalhadores Alemães. E o Hitler, quando era espião desse governo que eu falei já, um pouquinho voltado para a esquerda, inclusive o Friedrich Ebert, ele era um sindicalista, tá? Então isso dá uma ideia, dá uma materializada no que eu falei. O Hitler, quando está trabalhando para o exército, então, desse governo, ele vai espionar esses partidos, esse monte de partido que está surgindo. Tinham vários. E ele vai parar ele vai espionar esse Partido dos Trabalhadores Alemães. Quando ele
vai assistir uma das palestras lá. Para citar dois nomes aqui desse Partido dos Trabalhadores Alemães, um deles é Dietrich Eckart e o outro é o Anton Drexler. São duas figuras importantes aí nesse momento de criação, de origem do Partido Nazista. Esse Partido dos Trabalhadores Alemães vai expor algumas ideias que o Hitler concordou enquanto ele foi espionar esse partido. E aí que é interessante, que ele fala com os homens que tinham acabado de falar, ele diz que concorda e ele entra nesse partido. Ele começa a ter uma relação mais forte. Em alguns lugares vocês vão encontrar que o Hitler foi o 7º membro do partido, mas isso é mentira, tá? No livro do Joachim Fest, que é uma das maiores e melhores biografias do Hitler, tá lá, inclusive tem uma pequena foto do documento na edição que eu tenho. O Hitler foi o membro número 555 do partido. E ele era número 7 porque ele foi o número 7 do conselho, vamos dizer, da cúpula do partido. E depois propagou-se que ele foi o 7º a entrar, mas não foi, ele foi o 555. Tá? No momento, então, de um governo ainda instável, um Estado novo, uma república recém-instaurada, o momento de surgimento de diversos partidos, a Alemanha não vai muito bem, a economia não está muito boa, o que inclusive vai propiciar o surgimento desses partidos, porque alguém só vai pensar em criar um partido político porque se incomoda com o partido que atualmente governa determinado Estado, né? Normalmente. Então esses partidos todos, eles vêm daí e eles vão ganhando força ao longo do início do século XX, porque em 1923 a Alemanha entra numa crise inflacionária que vai até 25, 26, e é um país que entra numa crise inflacionária no momento pós-Primeira Guerra Mundial, devendo o mundo, de acordo com o Tratado de Versalhes. De acordo com o tratado, só para lembrar, a Alemanha teria que arcar com todos os custos das outras potências ao longo da Primeira Guerra. Então, além dela ter perdido a guerra, ter que arcar com todos esses custos, com esses custos, ela ainda está passando por uma crise hiperinflacionária de 1923 até 25, 26. A década de 20 é um período que nos Estados Unidos foi extremamente bom. É conhecida também como a década do jazz. Foi um momento interessante para a história porque com a criação da Liga das Nações e a tentativa dessa paz mundial, vamos dizer, de reger melhor a relação entre os países, poucas pessoas acreditavam que um conflito do tamanho da Primeira Guerra Mundial ocorreria novamente. E a economia, principalmente nos Estados Unidos, ia muito bem. Reconstrução da Europa, inclusive os Estados Unidos vão ajudar nessa reconstrução. Tem um dado interessante, que é o fato dos Estados Unidos se transformar num dos maiores credores do mundo no pós-Primeira Guerra Mundial, porque como ele, de 1914 a 17, ele não participou lutando na Primeira Guerra, mas ele financiava os dois lados, inclusive. Então, os Estados Unidos nessa época conseguiram formar uma economia muito forte, eles receberam muito dinheiro. A Primeira Guerra Mundial, para eles, boa parte não foi de todo mal. Em 17, eles entram na guerra e a guerra vai acabar em 18, ou seja, a participação é por um período pequeno de tempo. Só para citar uma bobagem aqui, o Woodrow Wilson, que é esse presidente dos 14 pontos, que propõe a criação da Liga das Nações, ele foi reeleito em 1916, então em 1912 ele concorreu às eleições, ele se elegeu, foi eleito, e em 16 ele vai concorrer de novo. A Europa está passando, em 16 a guerra está a todo vapor, e um dos lemas da campanha do Woodrow Wilson era assim: a paz, não entraremos na guerra. Ele fala isso em 16, é eleito, e depois em 17 ele entra na guerra, ele não cumpre a promessa que ele tinha feito na campanha eleitoral. Então você vê que não é só no Brasil que os políticos, às vezes, não cumprem as promessas
de campanha. Falando ainda um pouco sobre essa década de 20, não dá para continuar falando aqui sem citar a ascensão do fascismo, semelhante ao nazismo, ainda mais com algumas diferenças. Um sujeito chamado Mussolini, na Itália. Em 1922, ele vai protagonizar um movimento que ficou conhecido como Marcha sobre Roma. E ele toma o poder na Itália, em 1922. Hitler, quando estava nesse começo, o nome do Partido dos Trabalhadores Alemães mudou em 1920 para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E Hitler, quando vê essa marcha sobre Roma triunfante de Mussolini, ele fala, poxa, por que não fazer a mesma coisa em Berlim, na Alemanha? Vamos tomar o poder. Num momento como esse, a inflação estava ruim, a economia ruim, o governo recém-instaurado, uma república instável, muitos partidos surgindo. E em 1923, mais especificamente no dia 9 de novembro, o Hitler vai se juntar com membros do seu partido e vai desafiar as forças do exército nas ruas e tentar tomar o poder. Essa tentativa de tomada de poder ficou conhecida como golpe da cervejaria, o Bierhauptputsch. Eles estavam numa cervejaria, enfim, a origem é por aí, por isso que o nome ficou assim. O que você precisa saber em relação ao golpe da cervejaria é, primeiro, que ele não foi bem sucedido. Alguns nazistas foram mortos na rua, né, contra o exército. Eles foram caminhando da mesma forma que Mussolini fez em Roma. E Hitler, como ele foi o líder, vamos dizer que ele organizou esse golpe, ele vai para a cadeia em Landsberg. E em Landsberg ele vai escrever um livro chamado Minha Luta, Mein Kampf. Ele fica 8 meses na cadeia. Ele escreve esse livro para propagar os ideais do Partido Nazista. Ele escreve esse livro para tentar usar, para apontar quais são as principais mazelas desse novo Estado alemão, por que não pode continuar daquele jeito, e ele vai argumentando ao longo do livro. O livro Mein Kampf, hoje eu não sei se está proibido no Brasil, teve uma fase que ficou proibido, aí voltou, aí agora eu não sei. De qualquer forma, se você entrar na estantevirtual.com.br, você vai encontrar várias edições do Mein Kampf, né, Minha Luta. Eu tenho a da editora Centauro, tá? É uma capa vermelha, assim, com o Hitler do lado. Você acha facilmente esse livro, também recomendo a leitura. Assim como recomendo também que leiam esses documentos aí do pós-Primeira Guerra que eu citei. É importante ler os 14 pontos, um pouquinho do Tratado de Versalhes, um pouco da Constituição de Weimar. Após esses 8 meses passados na cadeia, Hitler sai. E ele sai da cadeia como uma espécie de mártir já. Ele tem toda uma propaganda envolvida nisso. Na época o partido já tinha um batalhão, uma divisão especial para proteção, que chamava-se SA. O líder dessa SA chama-se Ernst Röhm. E ele vai sair da cadeia com um certo apoio já do povo alemão. E em 1924, o Partido Nazista vai se candidatar. Eles decidem, eles falam, olha, tomar o poder não vai dar certo, mas a gente pode se candidatar ao parlamento. Essa candidatura aí ao parlamento, uma curiosidade, como Hitler ainda não tinha conseguido a cidadania alemã, a nacionalidade alemã, ele, pelo fato de ter nascido na Áustria, não podia se candidatar para representar o partido dele no parlamento alemão. Então foram outras pessoas, primeiramente. E o Partido Nazista, então, em 1924, ele começa a ganhar algumas cadeiras e a coisa vai se desenvolvendo, se desenrolando, a propaganda vai aumentando, os adeptos desse partido também vão aumentando, lembrando aí a crise inflacionária alemã, que vai durar até 1925, 1926. E a coisa fica um pouco estável dentro do Partido Nazista até 1929.
Quando vem a crise de 29, que tem desdobramentos e reflexos no mundo inteiro, é aí que o partido nazista começa a ganhar espaço no parlamento, começa a ter uma envergadura maior, uma representação maior, as pessoas começam a dar mais atenção. Inclusive o número de vendas do livro do Mein Kampf aumenta muito. As ideias do Hitler, ele era um orador espetacular. No YouTube hoje, se você entrar, você vai achar alguns discursos do Hitler legendados em português. Se você falar inglês melhor, tem muita coisa legendada em inglês. E vocês vão ver que ele falava muito bem. E nessa crise de 29, eu vou fazer uma retrospectiva. A Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial. Então ela sai destroçada da Primeira Guerra. Depois, Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes os representantes alemães que assinaram esse Tratado de Versalhes, inclusive eles ficam conhecidos dentro da cúpula nazista, pelo partido nazista, como os criminosos de novembro. Eles ascenderam ao poder em novembro de 1918, e aí em agosto de 19 eles vão assinar o Tratado de Versalhes, os criminosos de novembro. Vão falar que isso aí foi uma punhalada nas costas da Alemanha, que a Alemanha eventualmente poderia ter vencido a guerra, etc, etc. Está disseminado lá. E aí depois, então, essa Alemanha está quebrada na Primeira Guerra, ela sai quebrada, ela tem que arcar com os custos de todos os aliados. Ela é uma república recém-inaugurada, está começando a se consolidar, se é que dá para falar isso. E de 23 a 26 ela passa por uma crise de hiperinflação, período péssimo, e em 29 vem a crise mundial. Puta, são todos os fatores que ajudam a degradar a condição do indivíduo dentro do país, né, dentro do Estado alemão. E Hitler aparece como uma salvação, como uma válvula de escape todos aqueles tormentos, e pela oratória, pela eloquência retórica do Hitler, aquilo foi se disseminando. E como eu imagino que vocês saibam, Hitler, ele tentou tomar o poder em 23, como eu já disse aqui no golpe da cervejaria, porém ele vai se tornar chanceler da Alemanha democraticamente. A escalada é democrática. Ele vai conquistando cadeiras no parlamento alemão. Até 1932, esse Partido Social Democrata aí que ficou na República, teve uma predominância muito forte na República de Weimar, talvez em virtude da crise de 29, em 32 ele começa a perder algumas cadeiras e as coalizões vão se formando. Da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem coalizão partidária de PT com PMDB, com PP, PQP, o cacete agora, lá também tinha. O Partido Nazista era um pouco relutante em aceitar uma coalizão, mas ele vai ganhando cadeira, ganhando cadeira, ganhando cadeira. Em setembro de 1930, ele está com 107 cadeiras dentro do parlamento alemão, tinha mais ou menos umas 500, e ele vai subindo. Começa em setembro de 30, esse 107 vai aumentando. Em novembro de 32, foi nesse período onde o Partido Nazista perdeu um pouco das cadeiras. Porém, ele era aliado, a coalizão era Partido Nazista e Partido Popular do Povo Alemão. E o Hitler percebeu que se ele tivesse o apoio do Partido Católico, chamado Partido do Centro Católico, eles teriam a maioria dentro do parlamento. E na época, a Constituição de Weimar ela tinha um dispositivo muito interessante, que dizia que quando não houvesse uma maioria absoluta dentro do parlamento alemão, seriam necessárias outras eleições. Então eles faziam eleição sem maioria absoluta, e voltavam, e aí faziam outras, e aí faziam outras. E foram fazendo essas eleições. Ainda como o Partido Nazista vai ganhando essa força dentro do Estado alemão, com o apoio da população, esses milhões
de alemães votando no partido, isso vai exercendo uma certa pressão no então presidente da República de Weimar, que era o Hindenburg. Era um sujeito que já estava desgastado, estava muito velho. Inclusive ele vai morrer em 1934. E há uma porção aí em 32 também, uma camada burguesa do Estado alemão vai dar apoio para o Hitler, e o Hindenburg vai ceder, porque ainda, voltando à Constituição de Weimar, a Constituição de Weimar falava que teria o presidente e teria o chanceler, que seria o presidente do parlamento, que seria dotado do poder executivo. Quem ia nomear esse chanceler era o presidente, na época o Hindenburg, que não gostava do Hitler. Mas em virtude dessas pressões, inúmeras pressões que o Hindenburg sofre de certos setores da população alemã, ele vai falar, tá bom, eu vou te dar a chancelaria, você vai se tornar chanceler. Então, Hitler foi nomeado, foi legal, e além disso, ele vai dar 2 ministérios para o partido nazista. E na cabeça do Hindenburg, ele falava, bom, eu vou fazer isso e aí eu não vou mais ter que aguentar esses caras. Só que aí vem um fato que foi assim muito marcante e importantíssimo para entender o uso que o Hitler vai fazer depois do artigo 48 da Constituição de Weimar. 27 de fevereiro de 1933. Essa data é fatídica. Hitler ele foi indicado à chancelaria, então ele se torna chanceler em janeiro de 33. E aí, nesse 27 de fevereiro, quer dizer, um mês e pouco depois que Hitler é chanceler, e lembrando, a chancelaria é o poder executivo, ocorre um incêndio no parlamento alemão. Isso significa que havia alguém que estava insatisfeito com essa ascensão do partido nazista. Porque a partir do momento que foi formada essa maioria absoluta aí no parlamento alemão pelo partido nazista, as eleições não seriam tão frequentes como foram ao longo de 1930 até 1933. E queimando o parlamento, o sujeito achou que ia ter que fazer outras eleições e tal. Não sei se... E de certa forma, esse atentado até hoje não se sabe ao certo quem que organizou essa história. O sujeito que botou fogo aparentemente foi um indivíduo chamado Van der Lubbe. Esse Van der Lubbe, ele é um holandês, se não me falha a memória, é um holandês que era ligado ao Partido Comunista, pelo que disseram na época. E aí o Hitler, olha o que ele faz. O artigo 48 da Constituição de Weimar, ele vai dizer que em caso de guerra civil, em caso de conflitos dentro do território, o legislativo e o judiciário seriam suprimidos e o executivo teria plenos poderes. Essa lei, esse artigo também é conhecido como lei habilitante. Então, nessa eventual situação de conflito, para facilitar a resolução do conflito, o chanceler poderia ativar, né, essa lei habilitante aí. E é justamente o que o Hitler vai fazer. Ele, em 27 de fevereiro, tem um incêndio, a mídia nazista vai colocar a culpa nos comunistas, e aí não se sabe, até hoje, né, há uma desconfiança de que será que foi o partido nazista, será que não foi? Porque, sendo um comunista, aquilo deu força, né, para o Hitler, aquilo veio ajudar ele a instaurar esse dispositivo do artigo 48, veio ajudar ele, deu muita força, porque falando, olha, os comunistas estão colocando fogo na cidade, eles não estão aceitando a derrota, isso somado às milícias, os exércitos paramilitares dos nazistas contra os comunistas na rua, pronto, teve um incêndio, aí ferrou de vez. Então o Hitler vai falar em março, ele vai declarar essa lei. E ele fica como chanceler até 34, em meados de 34, o Hindenburg morre. O Hindenburg morre, essa lei habilitante ainda está em vigência,
Em virtude disso, ele vai falar: tenho plenos poderes, legalmente, estamos numa situação de conflito, portanto, existe essa necessidade da implementação da lei. E é por isso que a ascensão do Partido Nazista foi democrática e não foi como a de Mussolini, por exemplo, que tomou o poder. Então hoje eu falei aqui sobre a década de 20, falei sobre o pós-Primeira Guerra, né, no começo do vídeo, sobre alguns documentos, alguns momentos desse pós-Primeira Guerra. Abordamos também a década de 20 nos Estados Unidos e na Europa. E também falamos sobre a ascensão do Partido Nazista para a chancelaria alemã, para conquistar o poder democraticamente. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho do que foi esse período. E no próximo vídeo eu vou abordar o período entre 1933, logo quando Hitler se torna chanceler, Führer, que é líder em alemão. E nós vamos no próximo vídeo até 1939, com a invasão da Polônia. A Alemanha invade a Polônia e aí de fato começa a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima, um abraço.